Bom dia, gente, graça e paz, bem-vindo ao terceiro programa Café com o Pastor, sobre o tema As 5 Linguagens do Amor. E do meu lado está o Paulo, o psicólogo Paulo, participação especial dele, pastor Carlos Guimarães. Paulo. Bom dia, pessoal, que bom que você está aqui nesse terceiro programa e hoje nós vamos falar um pouquinho mais das linguagens do amor e mais uma vez eu agradeço pelo convite, está sendo muito bom conversar com vocês sobre esse tema. Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E eu já quero de antemão avisar, viu, Paulo? Não vai ficar só nesse convite, você vai receber outros convites. Está sendo muito bom essa interação, estamos aprendendo juntos e espero que estejamos ajudando você a melhorar o seu relacionamento. Então, estamos aqui com essa proposta e sempre falando, se você quiser, o próximo programa Café com o Pastor pode ser daí, da sua casa. Basta que você entre em contato com o pastor Arthur e nós vamos gravar um programa da sua casa, da sua residência. Não para agora, vem com a gente. Bem, gente, hoje a gente vai citar, os 5 linguagens do amor. Eles vão falar para nós, vai dar uma explanação sobre as linguagens do amor. E as linguagens do amor que a gente tem citado pelo livro do Gary Chapman aqui é palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, tempo de serviço e toque físico. São só 5. Então é bem fácil de alcançar, né? E aí, Paulo, o que você tem a falar sobre os temas? A gente tem que entender o seguinte, são 5. E normalmente ela não segue essa ordem, né? Cada pessoa vai ter uma que é a primeira linguagem e aí logo em seguida vão ter outras que vão ser efetivas. Ou seja, as 5 linguagens, todos nós temos todas as 5, mas algumas pessoas têm uma ordem diferente, né? De como elas funcionam. O que acontece? As 5 linguagens do amor, o Arthur colocou aqui as 5 linguagens, você precisa entender, de repente dessas 5, uma delas é prioridade para mim. Então, a minha esposa, ela teria que entender qual que é a linguagem mais importante para mim e me dar mais dessa linguagem. A segunda linguagem, que é mais importante para mim, ela investiria em segundo plano. A linguagem que está em terceiro lugar, ela investiria em terceiro plano. É assim que acontece. Então, você descobriu tanto do seu pai, do seu irmão, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, qual é a linguagem principal. E eu vou, a partir de então, dar para essa pessoa esta linguagem. Eu vou dar mais atenção a essa linguagem que é importante para essa pessoa. É assim que funciona. Então, nós falamos num dos programas que às vezes a pessoa, ela sabe que é amada, mas ela não consegue se sentir amada. Como que eu vou fazer com que a minha esposa se sinta amada? Aquela linguagem que é importante para ela, é nessa que eu vou investir mais. Eu vou investir mais nessa linguagem, tá? A segunda linguagem que é mais importante é a segunda que eu vou investir. E assim por diante. Essas linguagens, ela pode mudar ao longo do tempo? Dentro do relacionamento ou não? Vocês acham isso? Não, normalmente essas linguagens elas não mudam, porque são linguagens aprendidas desde a nossa infância. Então, é como se fossem regras que direcionam a nossa vida. Mas pode mudar, porque ela não é um aspecto mineral diferente dos 4 temperamentos, né? Pela prática da virtude, ela pode mudar. Alguma pode mudar, mas não necessariamente todas. Então, aquela que é mais prioridade, ela talvez será sempre prioridade. O que vem em seguida, talvez tenha uma alteração ou outra. É muito difícil haver uma mudança. Na hora que formos falar efetivamente sobre as 5 linguagens, eu quero dar o exemplo de uma linguagem que eu usei com meu filho, que naquele momento aquela linguagem era muito importante para ele. Hoje essa linguagem já não é tão importante mais. Qual seria essa? Já pode até... Já posso falar? Pode falar. Palavra de afirmação. Os meus filhos, graças a Deus, os 3, são muito inteligentes, inteligentíssimos os meus filhos. E o meu filho mais velho, o Gleison,
quando ele estava no jardim de infância e logo que ele entrou no primeiro ano, primário, né, o primeiro ano da escola, ele ia fazer as suas tarefas de casa, o dever de casa, ou para casa, como queiram, né? E aí havia as dificuldades que são naturais, você está aprendendo, você está começando. E ele chorava horrores. Eu não consigo fazer, eu sou muito burro, eu não vou aprender nunca, eu não quero ir à escola mais, nunca mais eu vou à escola. Por quê, meu filho? Meu colega acertou, eu errei, entendeu? Aquelas coisas, eu sou burro, eu não vou conseguir estudar. E eu ia falando com ele, não, meu filho, você é muito inteligente, você consegue. Aí eu ia destacando as coisas que ele acertava. Olha aqui, tá vendo? Isso você acertou. O ser humano é assim, a gente não acerta tudo. Vai ter coisa que o seu colega não vai acertar e você vai. Isso é assim, o ser humano, você consegue, você pode, né? Então você vai conseguir. Isso são palavras de afirmação. E por 2 anos não consecutivos, isso aconteceu num ano, 2 anos depois. A escola que meu filho estuda, ela tem 3 turnos, o turno da manhã, da tarde ou da noite, né? E eles têm isso, eles dão um certificado e uma medalha para o melhor aluno da escola nos 3 turnos. Esse meu filho ganhou 2 vezes. Ganhou num ano, saltou o ano, no segundo ano ele ganhou. Tá? Ele formou, em 2019, ele formou o 2º grau. E aí a gente foi na festa de formatura, né, tal. Aí quando acabou, a gente esperando ele lá para vir embora, ele chegou cheio de caixas de bombons. Entende? Falei, que é isso, meu filho? Ele falou, os professores, eu fiz todos eles me prometerem que se eu fechasse o ano, eles me dariam uma caixa de bombom cheio. Então acho que eram 12 ou 14 matérias, ele não estava conseguindo carregar as caixas de bombom. Fechou 100 pontos em várias matérias. Olha o que é a palavra de afirmação. Olha o poder que ela tem. Entendeu? Principalmente matéria de cálculo, 100 pontos. Matemática, física, então essas matérias que exigem cálculo. Entendeu? Ele é ótimo nisso aí. Se ele não tivesse recebido as palavras de afirmação quando ele estava com essa dificuldade, hoje eu tenho que controlar. Ele é tão dono de si, ele é tão seguro que a palavra de afirmação já não é tão importante para ele mais. Ele já não precisa, porque ele sabe, assim, eu sou bom nisso. Mudou, né? Então. Mudou, você entendeu? Isso é muito difícil de acontecer. Normalmente você nasceu, aquela linguagem é a sua prioridade e vai ser o resto da vida. Mas não é impossível de mudar essa linguagem. Então, só completando o que o Paulo falou, né? Então, 2 anos consecutivos. Eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio, não estou dizendo que ele não é, que é também extremamente inteligente, mas o filho de 12 anos também já ganhou essa medalha e esse certificado. Melhor aluno da escola. Então, gente, olha aqui. A minha família monopolizou o negócio. Num ano, o meu filho mais velho ganhou. No outro ano, o filho mais novo ganhou. E quando foi no outro ano, o filho mais velho ganhou de novo. 3 anos consecutivos. Só deu família Guimarães. Como os melhores alunos da escola. Então eles avaliam vários critérios. Né? Vários critérios. Melhor aluno da escola. A gente tem que entender, já definindo o que são palavras de afirmação. Palavras de afirmação são palavras que geram cuidado, que geram o crescimento da autoestima, de incentivo, de apoio, de aconselhamento. Então as palavras de elogios. Então as palavras de afirmação são aquelas palavras, frases ou então atitudes, né? Porque a gente está falando aqui de palavras de afirmação, mas não toda a comunicação ela é 60% não verbal. Então, a palavra de afirmação também é uma atitude, mesmo que seja corporal. No vídeo anterior, o pastor Carlos falou de que colocou a esposa no ombro e foi conversar com ela. Isso é uma palavra de afirmação. É algo, ele não diz verbalmente, mas fala, eu quero cuidar de você. Então, as palavras de afirmação é esse tipo de cuidado, esse tipo de prática e de atitude. Então, o que acontece? Ela falou assim, você não tem paciente agora não? Eu falei assim, tenho. Mas você não vai? Eu falei, não, eu cancelei. Por quê? Porque eu quero te ouvir. Olha que eu cancelei meus pacientes por sua causa. Olha como que isso chega no coração de uma pessoa. Tá entendendo? E aí vem o tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade isso aqui é essencial, pessoal. Normalmente as famílias elas giram em torno de tempo de qualidade em torno de uma televisão, em torno de algo, sempre tem um objeto mediano. Quando a gente fala de tempo de qualidade, nós estamos falando de um tempo você com o outro sem nada mediar. Então,
Não é você e o seu cônjuge assistir um filme ou ir ao cinema. Isso é ótimo, isso é bom, mas isso não é tempo de qualidade. É atividade, né? Isso é uma atividade de lazer para os dois. O tempo de qualidade é o momento que você dedica em escutar o outro, em dar voz ao outro, né? Esse exemplo, a gente separa pedagogicamente falando essas coisas, né? Mas nesse exemplo do pastor nós temos palavras de afirmação, nós temos tempo de qualidade e nós temos o toque físico. Três, numa atitude só, numa só atitude. E nós temos também, não só, nós temos tempo de serviço presente, como ele separou um tempo que era dos clientes para a esposa, isso é serviço. Para cuidar, né? Isso é presentear, ou seja, eu estou presenteando a minha presença a você, o meu tempo que deveria estar sendo direcionado a outro, estou presenteando a você. Você me lembrou, pastor, fazer uma janelinha lá para o programa dos 17 motivos para não se divorciar? Não, sexualidade. Você fala o seguinte, sobre ter sexo no meio de uma relação sexual, no meio de um relacionamento cristão, você teve sexo, você casou, mas se você não tiver aqueles cuidados... O compromisso do casamento. É esse que a gente tá falando, que é o compromisso, né? É os seus compromissos. Só lembrando que sexo não é tempo de qualidade, tá, pessoal? É bom, é prazeroso, mas não é, porque o sexo, ele, na verdade, é uma doação, você doando ao cônjuge e o cônjuge doando a você. O tempo de qualidade é você se dedicar ao outro de uma forma sem mediações, né? A melhor maneira que eu tenho para explicar o tempo de qualidade é uma pergunta que eu faço. Eu gostaria que você meditasse. Qual a diferença do lar para casa? Tem então a diferença, senão não teríamos duas palavras. Lar é uma coisa e casa é outra. E aí eu falo, a palavra lar, gente, veio... parou de fazer um pouco sentido quando entramos no século XIX. Eu vou explicar para você. Nós não tínhamos luz elétrica e gás encanado, botijão de gás, não tinha essas coisas. Então na Europa, por exemplo, os países são muito frios, sobretudo no período do inverno. E como é que funcionavam as coisas? A mulher era responsável pela educação dos filhos e o marido, ele ia para o trabalho dele, né? Ainda não havia acontecido a Revolução Industrial, normalmente o trabalho era no campo, com alguma coisa assim. E como não havia luz elétrica, 17h30, 18 horas já começava a escurecer, parava a vida, né? O expediente diário das pessoas acabava, né? E vai chegando a noite, fica mais frio. Quando o sujeito chegava do serviço, estava pronto o banho dele e o jantar. As pessoas jantavam, era acesa a lareira para aquecer o lar. Sentava mulher, marido e os filhos. E eles iam conversando como foi o dia. Mulher, você teve alguma dificuldade na educação dos filhos hoje? E o pai tomava a posição que ele tinha que tomar e tal. Então eles conversavam, tá? Interagia. Meu filho, por que você fez assim? Olha, o correto é fazer assado. Olha, eu vou te ajudar nisso. Você está com aquela... Então eles conversavam diante da lareira. Pegaram as 3 primeiras letras da lareira, lar. Então é quando tem esse tempo de qualidade, é lá. Se não tem, me desculpe, tira aquela plaquinha da sua casa assim, lar doce lar, tira essa plaquinha. Então, se não há esse tempo de qualidade, você não tem o lar, vocês têm uma casa. E normalmente isso é muito comum também a gente ver, existe um objeto na casa que representa muito isso, que é a mesa. Normalmente, quem não tem mesa faz as refeições no sofá, sempre assistindo a televisão. Verdade. Então a mesa, assim como na Europa no século XIX, a lareira tinha essa função de trazer o tempo de qualidade, a mesa também tem. A mesa, ela permite esse tempo de qualidade, né? Isso é muito importante. Eu costumo dizer, né, agora trazendo para o lado espiritual, dentro de uma casa tem 2 altares de adoração a Deus. A mesa das refeições e a cama do casal. Então, Hebreus 13:4, né, vai dizer que digno de honra entre todas as coisas é o matrimônio e o leito sem mácula. Então a mesa das refeições e a cama são 2 altares também de adoração a Deus dentro de uma casa. Então o tempo de qualidade é separar um tempo para ouvir. Eu palestro muito para casais, né? E aí sempre eu começo as palestras com dinâmicas, com brincadeiras, né? E chega a ser vergonhoso. Você pergunta para o marido quanto a sua mulher calça, ele não sabe. Qual é o manequim da calça dela, da blusa, ele não sabe. Qual é a sobremesa que ele mais gosta, ela também não tem a menor ideia. E o prato de comida, né? Eu falo isso tudo para você. A comida que a Cláudia mais gosta, por exemplo, é salpicão.
A cor preferida dela é verde. Entendeu? Ela adora o verde. E aí? Por que não sabe? Porque não tem tempo. Quando namorava era para apertar, para amassar, para abraçar. Agora que casou não tem tempo de qualidade, como é que eu vou saber dessas coisas? E a Cléudia já sabe, fica a dica, hashtag fica a dica para você. A sobremesa que o pastor mais gosta. Qual é o doce que o pastor mais gosta? Só tem 2, tá? 2 doces que eu gosto. Muito e todos, só esse. Então a gente falou palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes. Bom, os presentes são as atitudes, né? A gente falava aqui em off que o presente não é representado, não é valorizado pelo preço que ele tem ou pelo que é o objeto em si, mas a atitude, né? Por exemplo, você está em casa e chega com um pequeno bombom, não tem uma data festiva, não tem nada, é algo inesperado que gera uma surpresa e a pessoa pergunta o motivo, né? Simplesmente porque você quer agradar. O presente tem essa função de querer agradar e de retribuir todo esforço e tudo aquilo que o cônjuge faz por nós. Esse é o presente, né? São atitudes em forma de objetos. Às vezes uma dobradura, um bilhete, né? Às vezes um post-it, uma mensagem no espelho. Isso são presentes, né? Isso é o que a gente tem que destacar nesse processo, que são as atitudes que representa e que faz com que você lembre o cônjuge o quanto você se sente amado por ele. Exatamente. Eu já expliquei isso já para sobretudo os alunos que fazem um curso de noivos, né? E às vezes eu falo com minha esposa, às vezes eu estou sem dinheiro. Eu passo, gente, numa sorveteria que tem perto da minha casa e compro um picolé de R$1,50. E eu falei com a esposa, a hora que eu chegar e dar para você um picolé, fica sabendo que eu queria te dar uma mansão, um Camaro, entendeu? Mas como eu não tive dinheiro para te dar, isso eu estou te dando. O que vale é a intenção. É a intenção, né? Ontem mesmo eu pensei em fazer algo, depois eu recuei. Eu estava lá atendendo os pacientes, eu falei assim, eu vou almoçar. Quando eu chego para almoçar, ela está na cozinha terminando o almoço. Falei, eu vou pegar um batom dela e vou escrever algumas coisas para ela no espelho do quarto. Eu cheguei a pegar o batom. Eu falei assim, tá, mas aí tem o outro lado da moeda. E se ela gosta demais desse batom e tem o ciúme do batom, aí eu vou causar um efeito contrário, não é isso? Aí eu vou fazer o seguinte, a hora que eu puder, eu vou comprar um outro batom só para eu escrever. Tá entendendo? Então se a pessoa ela chega no banheiro, né, na nossa suíte, tem o banheiro no nosso quarto, e aí tem umas frases de amor para é um presente. Entendeu? Então é a intenção. Eu falei num dos programas aqui sobre o bolo que eu comprei para ela, sim, não é isso? Para agradecer. Direto quando eu vou palestrar para casais, Arthur, e eu falo isso. Eu tenho 21 anos de casado, gente. Se você me perguntar quais as refeições que a Cléudia fez nesses 21 anos, eu não vou lembrar. Talvez uma refeição especial numa data especial ou outra, mas eu não vou me lembrar. Mas eu falo com ela, o que me manteve vivo nesses 21 anos foi a comida que você fez. Olha, isso é uma maneira de você... a intenção de querer agradar a pessoa, tá? Então não é o valor financeiro ou monetário do presente. É qualquer coisa que você vai fazer, que você sabe, eu estou fazendo com a única intenção de agradar essa pessoa e de mostrar que eu sou grato a ela. Entende? E tempo de serviço. Tem muito a ver com o que o pastor falou, né? Que ele disse assim, que o que agradava muito ele é o fato da esposa fazer uma refeição para ele e deixar ali para quando ele chegar. O tempo de serviço é isso. São práticas, são coisas que você faz, por exemplo, você deixa ali a roupa lavada, você deixa ali uma verdura picada, você deixa ali um banheiro limpo, você deixa o vaso, a tampa do vaso fechado, ou você não deixa uma toalha na cama, né? São serviços. O tempo de serviço é literalmente serviço, é algo que faça com que a pessoa goste, né? Então a pessoa valoriza muito serviço, às vezes é cozinhar, às vezes é deixar uma casa limpa, uma casa organizada, né? Às vezes é deixar ali, por exemplo, cuidar dos filhos, né? Isso agrada muito um cônjuge, é literalmente serviço. Então, o outro lado, né, ele botou um lado da moeda, é o seguinte, outra coisa que eu fiz, um dia desse eu cheguei para almoçar, ela está acompanhando uma série, né, na Netflix, ela está acompanhando uma série
Ela levantou, tomou o café da manhã e ficou acompanhando. Aí o horário passou. Quando ela se deu conta, falou, puxa vida, eu tenho que ajeitar o almoço. O caso vai chegar para almoçar. Quando eu cheguei para o almoço, ela estava lá fazendo o almoço e lavando a louça, que aí juntou a louça da janta do dia anterior e do café da manhã. Então a pia estava lotada. Quando eu cheguei, eu olhei, dei um abraço nela e falei, fica por conta do almoço que eu vou lavar a louça. E ela ficou ali, eu falei, isso é o tempo de serviço. O meu marido vai capinar o lote, eu pego uma enxada e vou ajudar ele a capinar. Ajudar a lavar o carro. Ajudar a lavar o carro, isso é tempo de serviço. Então o marido ajuda nas tarefas da mulher, a mulher ajuda, isso é importante, sem pedir. Então eu estou vendo o que ela está fazendo, eu vou lá, né? Ó, amor, você está dando faxina na casa hoje, deixa aí uns 2 ou 3 cômodos da casa que eu vou tomar conta. E outra coisa, sem perguntar também, né? Não você precisa. quer que eu ajude? Não, Que você faça? Não, vai lá e... Quem pergunta não quer fazer. Não quer fazer, entendeu? Isso é tempo. A troca da bucha da torneira. Então o marido, sem a mulher pedir, sem falar nada, ele foi trocar a bucha. A mulher fica de lado. Você precisa de alguma ferramenta? Quer que eu pegue alguma coisa? Quer que, entendeu? Isso é tempo de serviço. Isso mostra o interesse. Falei com ela assim, fica por conta do almoço que eu vou lavar a louça. Tá? Aí rapidinho eu lavei a louça e ela terminou o almoço. Né? Café da manhã também, né? Por exemplo, a gente... Preparar, algumas coisas se parecem muito com um presente e tempo de serviço. Por exemplo, o cônjuge levanta cedo. A mulher levantar e fazer o café, isso é... Se a pessoa valoriza a linguagem do amor de serviço, isso para ela vai ser enorme. Ou então, por exemplo, o marido levanta cedo para trabalhar e a esposa tem a linguagem do serviço. Ele deixar um café pronto para ela, ou deixar um pão quentinho para ela, para quando ela levantar. Então são esses comportamentos que parecem ser simples, mas que têm uma efetividade muito grande nas nossas relações. Então, como nós falamos, cada uma pessoa. Suponhamos que a minha esposa, para ela é importante é o tempo de serviço. Às vezes, eu não estou dizendo que é essa a linguagem dela. Às vezes eu faço isso. Antes de eu sair para atender os meus pacientes, eu já deixei uma roupa batendo na máquina. Ela só vai estender a roupa. Às vezes eu cheguei, né? Ela está lá ocupada com outra tarefa. Eu já vou pegar a roupa e dobrar e colocar no lugar onde é que ela bota para passar a roupa depois. Entendeu? Aí, às vezes ela levanta e o café já está pronto. Eu já deixei o arroz na primeira água. Entendeu? É isso aí. E o último aqui é o toque físico, né? O toque físico, deixa eu falar com vocês, também não tem a ver com um ato sexual não, tá? O toque físico tem gente que é assim, gosta de um carinho, gosta de um cafuné, é andar de mão dada pela rua fora, andar abraçado, entendeu? Às vezes eu pego a minha esposa e falo assim, vamos lá no nosso bairro, tem um centrozinho comercial, vamos lá. Ela fala assim, mas eu estou muito mal arrumada para ela. Eu falo, não, é coisa rápida, vamos lá assim mesmo. A gente vai. E aí eu vejo que ela tenta se afastar. Eu pego a mão dela e ando de mão dada com ela. Entendeu? É tipo assim, ó, você, às vezes eu estou arrumado que eu estava atendendo meus pacientes. Você está muito arrumado e eu estou mal arrumado. Falo, vem cá. E dou a mão para ela e saio abraçado. Outra hora, ela está lá assistindo a Netflix, eu nem gosto daquela série. Eu sento no sofá, boto a cabeça dela no colo e vou fazendo cafuné no cabelo dela enquanto ela assiste aquela série. Entendeu? Porque ela gosta disso. Às vezes ela gosta assim, é uma delícia, né? Coça as minhas costas, ou então joga um creme e faz uma massagem nas minhas costas. Ela adora, às vezes a gente está sentado no sofá, eu boto o pé dela no meu colo e vou fazendo massagem no pé dela. Entendeu? Ela adora essa massagem no pé. Eu sei que ela gosta, eu fico ali horas massageando o pé dela. A hora que eu falo com um dos meus filhos, traz um creme, passa o creme para facilitar o manuseio. Entendeu? Então isso é o toque físico, isso é importante. Sim. Mas também vale dizer que o toque físico também é o sexo. Também né? O toque físico não é só sexo, mas também não deixa mas de também ser, né? não deixa de ser. Né? Normalmente, isso não é regra, tá, pessoal? Mas normalmente o toque físico é uma linguagem masculina, né? Do toque pelo cuidado. A mulher tem? Tem. Lógico que tem, mas o toque físico são todas essas atitudes de sempre estar próximo, tocando o outro. O calor do corpo, da presença é fundamental aqui no toque físico, né? E aí Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 7, vamos resumir os primeiros versículos aí. Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que todos fossem como eu, que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem o seu próprio marido e cada um tem a sua própria esposa.
não tem o marido poder sobre o próprio corpo, mas tem numa mulher. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. Não vos priveis uns aos outros, a não ser por um espaço curto de tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, depois volte a se encontrar, para que Satanás não alcance vantagem. Deixa eu dizer para você uma coisa, nós falamos, parece que foi no primeiro programa, que existe uma diferença entre eu saber que me ama e me sentir amado. Toque físico, como já falamos, não tem a ver com sexo, mas você sabia que para o homem, quanto mais ele tem relacionamento íntimo, relacionamento sexual, mais ele se sente amado? Isso é do homem. Quanto mais você quer mostrar para o marido que você ama a ele, tenha mais intimidade. Quanto tiver mais momento íntimo, mais ele se sente amado. E aí, uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, que eu palestro muito para casais, né? Um problema. De cada 100 casais que eu atendo, 98% tem esse problema. O que acontece? A queixa do marido. Quando nós estávamos namorando, havia mais intimidade, havia tudo isso e tal. Casou, acabou. 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias sem intimidade sexual. Olha o que Paulo falou, não pode privar um ao outro, a não ser por um espaço curto de tempo. Outro detalhe é que ele falou, quando eu não tenho poder sobre o meu corpo, quem tem a mulher, tem que satisfazer o outro sexualmente, tá? Um tem que satisfazer. E a reclamação da mulher é qual? Meu marido quer todo dia. Então temos que encontrar um meio termo. Você sabia que deixar muitos dias sem, de acordo com o que Paulo falou na Bíblia, é pecado? Quando a Bíblia diz que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou pecando. E que eu não posso fazer, eu faço. Então o que tem que acontecer? O que está acontecendo? A gente vai ter que encontrar um meio termo. E a pesquisa que eu fiz diz o seguinte. A pesquisa vai dizer o seguinte. A mulher faz uma ideia do homem. Ela faz uma ideia do homem. E aí quando ela se decepciona, quando ela casa, ela vê que o homem não é perfeito, que ele tem falhas, limitações, ela vai se decepcionando. Mas não com o marido, ela decepciona-se com a imagem que ela fez do marido. E quanto mais ela se decepciona com a imagem do marido, mais ela vai perdendo o interesse sexual. Tá entendendo? Então, o homem era o super-homem, é o que resolvia tudo, não tem falha, não tem defeito, não tem limitações, não tem nada. Quando você percebe que o homem tem falhas, limitações, defeitos, você vai decepcionando com a imagem que você fez do homem e vai perdendo o interesse sexual. Então, você precisa tratar disso aí. Eu não quero todo dia, toda hora. Já que é pecado, Deus vai exigir de mim algo que eu não posso fazer? Se a Bíblia exige, Ele vai exigir algo que eu não posso fazer? Então tem um tratamento para isso também. Gente, vale a pena dizer o seguinte. A gente acha que sexo é só a parte da penetração. E não é, né? A gente tem que entender que o sexo, na verdade, é a consequência de uma atmosfera de alguns cuidados, né? Então, no toque físico aqui, é muito importante que você entenda a função do beijo. O beijo, o toque. E se você consegue realizar todas as linguagens do amor e fazer o outro se sentir amado, o sexo ele tende a dar muito mais prazer, porque internamente a pessoa está se sentindo tão amado que isso vai amplificar o momento da relação. Preliminar que as mulheres fazem. Isso, as preliminares. Então o beijo, o toque, o cuidado, o cafuné, essas coisas que a gente denomina como preliminar, na verdade são linguagens fundamentais para uma boa relação. Né? Agora eu quero falar o outro lado da moeda, é o lado das mulheres. Né? Por que muitas vezes o homem fica sem intimidade? Também de cada 100 mulheres que você conversa, 98% reclama disso aí. A mulher não tem as linguagens do amor. Então o cara é assim, a linguagem que elas me tratam como se eu fosse um animal o dia inteiro. Chega de noite, ele quer intimidade. A mulher não tem clima para aquilo, gente. Né? Então é uma coisa que se você quer uma intimidade de noite, aquilo é consequência do que você faz durante o dia. Entendeu? A mulher é diferente do homem. Então você pode ter um dia estressante, um dia muito cansado. Ela passou de camisolinha, de baby doll, você está pronto. A mulher não é assim. Entendeu? A mulher não é assim. Você tem que cultivar aquilo ali. Você tem que, entre outras palavras, você tem que provocar o desejo nela durante o dia. E as 5 linguagens do amor são excelentes para isso.
As palavras de afirmação também não necessariamente precisa ser uma palavra, pode ser um sticker, um post-it, pode ser uma imagem, e aí vai da sua criatividade. Exatamente. Aqui, às vezes Parte da preliminar também, não sei. Às vezes, durante o dia você manda uma mensagem sem palavras, mas com algumas imagens que eu sei que você sabe qual é, que provoca, né? Vamos falar a verdade. Por exemplo, eu faço isso, gente. De vez em quando eu estou no meu consultório, entre um paciente e o outro, eu vou lá e mando nudes pra Cléo. Entendeu como é que é? Às vezes eu mando um nudes pra ela, né? E aí aquele dia ela tá afim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pegar. A coisa rende, entendeu? Um pêssego, umas berinjelas. Vai lá. Tá certo. Então, gente, pra fechar, tá? Eu vou falar assim, a minha visão sobre toda essa conversa que a gente teve aqui. Foi fantástico, extremamente construtivo, como todos os outros que a gente vem tendo. Eu vi que a gente não pode negligenciar nenhuma das 5. Não tem como. Né? Não tem como. A gente não pode. Tem que praticar 5, mesmo que uma seja a primeira, né? Não que seja mais, seja a primeira prioridade no que você tem que praticar. E pegando o gancho nas disciplinas espirituais, que terminou agora também, deve ser uma disciplina também no relacionamento, para manutenção do relacionamento, né? A graça não é de graça. Ele falou das disciplinas, ainda temos mais alguns programas, aí vocês vão assistir antes desse aqui. Então esses que vocês assistiram terminou, né? As disciplinas espirituais, coloque em prática como a linguagem do amor. Tem a linguagem do amor como uma disciplina. Crie um hábito. Criar o hábito, isso aí. Qualquer coisa, deixa eu dizer para você, que você faça por mais de 21 dias, vai se tornar hábito, ok? Qualquer coisa. E aí nós precisamos criar automatismos. Então você teve muita dificuldade para uma cadeira como essa que nós estamos sentados, para sentar e se levantar dessa cadeira. Você teve dificuldade para amarrar os cadastros do seu tênis ou do seu sapato. Você teve dificuldade para escovar os dentes. Quando? Quando você era criança. Por que você faz isso de uma maneira muito natural hoje? Porque virou um automatismo para você. Então a gente precisa fazer com que as coisas fiquem automáticas. Maravilha. Bom, e para a gente encerrar, talvez você esteja se perguntando como que então eu posso identificar qual é a linguagem, a prioridade, né? Uma dica importante para você identificar a linguagem do seu cônjuge, é só prestar atenção em quais são as queixas ou as demandas que ele faz a você, quais são os pedidos que ele faz a você. Normalmente essas queixas diz respeito à linguagem de amor daquela pessoa, então é uma dica importante para você identificar. Outra dica leia o livro, assista um vídeo, ouça um audiobook junto com o teu cônjuge, conversem sobre isso, porque você só vai conseguir identificar a sua linguagem a partir do que a gente disse no programa anterior, que é com um espelho, ou seja, a partir da visão da outra pessoa, ela vai poder dizer da sua linguagem. E o que o pastor falou, que dessa coisa de tornar um comportamento um hábito, é importante o seguinte: se você identificou quais são as 5 linguagens do amor, a ordem, né? Por exemplo, a minha primeira linguagem hoje é o toque físico, a segunda é a palavra de afirmação e a terceira o tempo de qualidade e depois tempo de serviço e presente. Não tente fazer as 5 de uma vez, comece por 2, comece somente pela primeira e a cada 3 semanas ou a cada 15 dias você vai aumentando, passando para a segunda linguagem, né? Então não se cobre também fazer todas as 5 de uma vez. Comece pela primeira, enche o tanque do amor do seu cônjuge, depois aumente para a segunda, a terceira e assim sucessivamente até você atingir a linguagem do amor. Lembrando também que um ato só pode ter 2 ou 3 ali. Exatamente. Para se identificar. Sim. Né? Então, gente, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui. Que Deus abençoe. Pastor? Então, foi muito bom. Paulo, eu quero agradecer, tá? Foi Muito ótimo obrigado. a sua presença. Como eu disse num outro programa, vai ficar só nessa não. Você virá outras vezes, Arthur. Mais uma vez, excelente abordagem, pastor, tá? obrigado. Excelente a sua sugestão. Eu achei que foi pertinente, foi muito importante. Deus tem te iluminado. Você Amém. tem sido um instrumento nas mãos de Deus. E para me despedir, né, eu não consigo deixar, gente, eu não consigo. É importante para nós. Like, se inscrever, tocar no sininho, deixar comentários. Nos comentários você pode colocar suas dúvidas, perguntas e sugestões para os próximos programas. Compartilhar também os nossos conteúdos com outras pessoas. E isso é muito importante. E mais uma vez, eu quero daqui
abençoar o seu lar, abençoar a sua casa. Lembre-se do que eu disse no primeiro programa a respeito de Einstein. Se você sempre fizer a mesma coisa, você sempre vai ter o mesmo resultado. Se você quiser resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Ele disse essa frase de várias maneiras. Loucura para mim é sempre fazer a mesma coisa e querer ter resultado diferente. Então ele vai dizer essa frase: mude. Isso pode salvar o seu relacionamento. Não só o seu casamento, mas os seus relacionamentos de maneira geral. Fique com Deus. Um abraço, um beijo no seu coração. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Obrigado, Arthur. Obrigado, pastor, pelo convite. Foi um prazer discutir esse tema com vocês, com você que está nos assistindo. Foi ótimo. Fica com Deus. Um abraço a todos e até a próxima. Graças e paz. Até o próximo programa.